Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos tratar da segunda parte da mensagem ministrada semana passada. Nós estamos trabalhando o texto de Efésios. A proposta é apresentar as bênçãos espirituais de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo tem uma mensagem para essa igreja no ano 60 da primeira era cristã, no primeiro século. E nós estamos aqui hoje refletindo sobre essa mensagem que é muito atual para a igreja hoje. Igreja somos nós, igreja somos o corpo de Cristo, igreja com I maiúsculo. Eu não estou me referindo a estruturas, a edificações. Eu estou falando sobre cada um de nós. Em Cristo nós somos igreja. Amém? E eu gostaria da sua atenção hoje para que a gente pudesse tratar dessa segunda parte. Mas seria interessante se você pudesse ter visto a primeira parte. E você pode acessar o YouTube, você pode acessar o Facebook. No YouTube é a página Nilson da Rosa. Você pode acessar ali. Ali nós temos um acervo de mensagens desde abril de 2020, semana após semana. Você tem por temas, por títulos, o que você desejar ouvir, o que você procurar, nós temos ali. E essa primeira parte você vai encontrar lá, as bênçãos espirituais de Deus em Cristo. E eu sempre coloco o título lá, eu coloco também a informação do texto. Efésios capítulo 1, nos versículos de 1 a 14. Amém? Na semana passada nós vimos na primeira parte da mensagem, só ressignificando aqui, fazendo um pouquinho, trazendo um pouquinho a nossa lembrança, a primeira parte desenvolvida que foi as bênçãos de Deus em Cristo na eleição, ou seja, que Deus nos elegeu, tá, em amor na eternidade. A segunda parte que nós tratamos foi as bênçãos de Deus em Cristo na adoção. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Nós somos filhos adotivos de Deus em Cristo. Nós vimos dentro dessa segunda parte quais são essas bênçãos, né? E nós vimos também que essas bênçãos são divididas na redenção, né, do nosso corpo, da nossa alma, e também na remissão de pecados. Ou seja, Deus nos libertou, isso é redenção. E Deus nos perdoou, ou seja, os nossos pecados foram apagados em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com você apenas o versículo 3 do nosso texto, que eu acho que é excepcional. É uma ação de graças a Deus. É um louvor a Deus, é uma adoração a Deus da parte do apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus quando ele escreve esses textos que ficaram registrados para o nosso deleite, para o nosso estudo, para a nossa segurança e para a nossa alegria e prazer. E ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos ver nessa nossa segunda parte, justamente como a terceira parte da nossa mensagem, o título que nós aqui temos determinado é as bênçãos de Deus em Cristo na unificação, que é essa terceira parte da nossa mensagem. Como eu disse, nós vimos a primeira e a segunda parte da mensagem anterior, e nessa segunda parte, a parte final, nós vamos tratar aqui das bênçãos de Deus em Cristo na unificação. E quando a gente lê os versículos 9 e 10 do nosso texto, Efésios capítulo 1, os versículos de 1 a 14, os versículos 9 e 10 estão assim registrados. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Em algumas versões você vai encontrar beneplácito da sua vontade. É uma expressão mais técnica, mas transferindo, ou seja, convertendo, ou seja, reproduzindo, essa palavra é de acordo com
o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então o versículo 9 fica: e Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. E no versículo 10 você vai encontrar a menção, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas convergem em Cristo, apontam para Cristo. Celestiais ou terrenas, o texto diz, na dispensação da plenitude dos tempos. O que nós vamos ver hoje aqui é sobre as bênçãos que Deus derramou sobre nós em Cristo, em sua promessa relacionada ao nosso estado final. No versículo 9, a expressão mistério refere-se à vontade de Deus revelada ao seu povo. Nós, cristãos, nós somos íntimos de Deus, porque Deus assim o quis. No Salmo 25, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer da sua aliança. Essa é a expressão. Temos o conhecimento de que o Senhor tem um dia reservado para o seu grande julgamento. Este é o chamado o grande dia do Senhor. E dia aqui na Bíblia está com D maiúsculo. É o dia do Senhor. Este é o mistério, este é o segredo do Senhor. A ideia está aqui relacionada à glorificação, à redenção final, à segunda vinda de Cristo e à restauração de todas as coisas. Por isso que Deus, ele deixa explícito na sua palavra: ele vai fazer novas todas as coisas, e farei novas todas as coisas. Essa é a expressão do Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O versículo 10, ele diz que Deus, ele faz convergir em Cristo todas as coisas, tanto celestiais quanto terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. As bênçãos de Deus em Cristo, na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo terá um significado visível a todas as pessoas. Quando Deus reunir em Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Plenitude dos tempos significa quando o tempo presente vai se fundir com a eternidade. Essa é a plenitude dos tempos. O tempo do Senhor, o tempo final. Né? E convergir significa reunir todos os santos, ou seja, todos aqueles que estão em processo de santificação. Tá? Tanto os que estão no céu quanto os que estão na terra. Todos os salvos estarão sob o cuidado, o amor e a autoridade de Cristo Jesus. Então o plano de Deus é que todas as coisas que foram criadas por meio de Cristo e para Cristo, e também que subsistem em Cristo, estas coisas finalmente, né, elas vão estar sob a jurisdição de Jesus Cristo. Elas vão se submeter a Jesus Cristo, à sua soberania, já que o Novo Testamento o declara herdeiro de todas as coisas. Já não haverá elementos estranhos e discordantes, pois todas as partes estarão unidas e vinculadas harmoniosamente em Cristo. Por isso, os versículos 11 e 12 nos afirmam: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, Deus. Versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E nos versículos 13 e 14, acompanhem comigo. Nele, quando vocês ouviram e
creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E o texto encerra aqui. E eu gostaria de explicar para vocês aqui sobre esse texto, e que trata das bênçãos de Deus em Cristo, na promessa de Deus ao seu povo. E esta promessa, seguramente, com certeza absoluta, nós podemos afirmar, é uma promessa segura, é uma promessa irrevogável. São garantias dessas promessas. Primeiro, o propósito, a vontade soberana de Deus, a vontade soberana e eterna de Deus, revelada na eleição e também na adoção do seu povo. Segundo, o sacrifício de Jesus é uma promessa segura, é uma promessa irrevogável, é garantia, o sacrifício de Jesus. Terceiro, a garantia e segurança da obra do Espírito Santo. É uma promessa segura, é uma promessa irrevogável, é uma garantia que nós temos. A garantia, a segurança da obra do Espírito Santo. As bênçãos de Deus em Cristo ao povo de Deus, elas são anunciadas na eternidade. Deus, ele, conforme o texto lido, ele nos selou com o Espírito Santo. Quando os efésios creram em Cristo, o que o apóstolo Paulo está explicando para eles é: assim como vocês receberam o Espírito Santo, no mesmo instante em que creram, vocês foram selados com este Espírito Santo. E selo é uma marca de possessão. Selo é uma marca de autenticidade. Documentos em cartórios eram e ainda são selados, autenticados. Quando você reconhece firma da sua assinatura, tem um selo ao lado autenticando, legitimando a sua assinatura. Selado, carimbado. Escravos e animais eram marcados pelos seus donos para indicar a quem pertenciam, isso já no primeiro século. Até os dias atuais, ainda se marcam animais. Por exemplo, o boi. Nós vemos essa menção em 1 Coríntios, capítulo 6, nos versículos 19 a 20, onde diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta aqui aos Coríntios. E no versículo 20 dessa primeira carta, no capítulo 6, ele vai dizer: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E penhor aponta para um contrato com um pagamento parcial e antecipado da compra, sinalizando o direito legal de propriedade sobre o artigo ou o objeto pago. Isso é penhor. O Espírito Santo é garantia de Deus. É a prova de que o preço foi pago e que Deus terminará a sua obra no devido tempo e nos conduzirá à glória eterna. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, pois estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, o que precisamos entender é que o resgate da sua propriedade, refere-se à redenção do corpo na volta de Jesus Cristo. Nós vamos ressuscitar. Romanos capítulo 8, versículos de 18 a 23, assim afirma a palavra do Senhor. Considero que os nossos sofrimentos atuais, e essa é uma palavra de ânimo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados
com a glória que nos está sendo revelada, que nos será revelada. A igreja espera ansiosamente a redenção do nosso corpo. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, é a tensão do já e do ainda não. Já experimentamos isso em parte, mas não totalmente. O apóstolo João, em sua primeira epístola, lá no capítulo 3, versículos 1 e 3, 1 de João, capítulo 3, versículos 1 e 3, assim afirma: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Glória a Deus, aleluia por isso. Eu gostaria de concluir essa mensagem hoje dizendo para você que tudo isso que Deus fez por nós em Cristo é PGD, ou seja, é para a glória de Deus. E concluindo isso, nós precisamos aqui relembrar. Vamos relembrar. Sintetizando aqui essas 2 semanas de mensagem. Primeiro ponto importante desse texto. Deus nos elegeu na eternidade. Fomos eleitos para si mesmo, para o seu louvor, para a sua glória. Segundo, Ele nos predestinou. Ele fez com que nós fôssemos transformados de escravos em filhos. Fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Jesus. Terceiro, a sua bênção na redenção, ela inclui o perdão de pecados e a retirada de toda a nossa culpa. Redenção, como eu disse para vocês, é libertação. Perdão de pecados, remissão de pecados. Portanto, sem culpa. Todos os nossos pecados em Cristo, eles foram apagados antes, hoje no presente e até o dia, o nosso último dia. Por isso que Deus afirma na sua palavra: os seus pecados eu não me lembro mais. Ah, mas se eu pecar até o final da minha vida, o Espírito Santo nos convence a que nós venhamos nos arrepender e nos voltamos para Deus. 4. O reconhecimento do propósito de que um dia todo o universo admitirá a soberania de Jesus Cristo, o seu senhorio, porque há muitas resistências ainda em relação a Jesus. 5. O privilégio de participarmos da sua herança. Isso é um privilégio. Eu gosto de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: a vocês foi dado o dom de crer em Jesus e também o privilégio de sofrer por Ele. Nós fomos agraciados com a bênção de poder crer, porque o Senhor mesmo plantou a fé em nós. Deus plantou a fé em nós. Mas nós somos privilegiados porque nós podemos sofrer em Cristo. Isso é um privilégio. E privilégio é uma concessão de poucos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa é a soberania de Deus em ação. Soberania significa dizer que Deus decidiu glorificar o seu próprio nome, realizando soberanamente a sua própria vontade. E a sua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por isso que na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, Ele nos ensinou a orar assim: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Não é a minha vontade que impera e que manda, mas sim a vontade de Deus, que sabe o que é melhor para mim e para você. PGD, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, a extensão da família, o seu trabalho. Deus abençoe as ações de suas mãos. Se volte para Deus, reconheça que é pela graça. Não é necessário mais sacrifícios, não é necessário mais holocaustos. Precisamos crer tão somente no Senhor. Essa é a fé salvadora. A fé depositada única e exclusivamente na pessoa do nosso Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, a Santa Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um em três e três em um. Ai, que glória, que bênção, aceitamos isso pela fé. Não entendemos direito, mas aceitamos pela fé. Graças a Deus por isso. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas sempre. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Se cuidem. Abraços.